Olá, sou a Fabiana, da Clínica Pulsos, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar um pouquinho de vacinação. Vacinação é tão importante que eu não me canso de falar. Nem aqui, nem na faculdade para os alunos, nem para os meus pacientes, eles já estão até cansados. Mas eu resolvi gravar um videozinho da necessidade da vacinação, no sentido de tentar conscientizar um pouco o maior número de pessoas, na verdade. Então a vacinação vem para quê? Para treinar nosso sistema imune a reagir contra as doenças quando forem expostos a determinado vírus ou bactéria. Então as vacinas são feitas praticamente contra os vírus, na verdade, e o principal vírus que vocês estão acostumados é o vírus da gripe. Quem não fica gripado? E atualmente a gente não está ficando gripado só no inverno, nós estamos ficando gripados todo o tempo. Por quê? Houve uma mudança climática. Agora nós precisamos de ar-condicionado, por exemplo, ventiladores por causa do calor. E o que está acontecendo? Nós estamos sendo mais expostos aos vírus por causa disso. Então a vacinação, que ela tem a época, sazonalidade, a época ideal para ela, que começa no final de março e estende até junho, se você ainda não vacinou nesse período, vale a pena vacinar agora, porque você ainda está sujeito aos mesmos vírus ou outros diferentes em que a vacinação vai proteger você um pouco. Então não se esqueça, o vírus da influenza é um vírus super importante, que ele tem que ser feito a vacinação anualmente, ou com a trivalente ou com a tetravalente. Não se esqueça que isso é muito importante para prevenir vocês no inverno, mas agora também. Outra vacinação muito importante que eu gosto de chamar a atenção é a meningite. Vocês perceberam que teve um surto de meningite no último ano? E foi por isso que o Sistema Único de Saúde chamou os profissionais de saúde, aquelas pessoas que têm um risco maior de adquirir a doença, para revacinar? É isso mesmo. Então, os pacientes imunossuprimidos, aqueles pacientes que têm doença autoimune, que tomam medicação, onde o sistema imune ele é mais desequilibrado, ele é mais suscetível à infecção. Além de pegar a infecção, ainda faz uma infecção mais grave. Nós vimos isso também no Covid. Quem não tinha uma doença e não ficou morrendo de medo de pegar o vírus, porque sabia que a doença podia ser mais grave, ele tinha um risco maior de internar. É a mesma coisa com as outras doenças. Então a meningite, ela tem vários sorotipos, né? A meningite C foi a meningite que o SUS chamou para vacinar, mas existem outros sorotipos, outros tipos de vírus que a gente pode bloqueá-lo com a vacinação. Tem a da meningite B e a CWY. Essas duas vacinas, elas também podem proteger você muito contra essas infecções graves, né? E quem não conhece uma meningite a gente pode ter sequela muito grave dela. Então hoje eu vim aqui para contar para vocês que essas duas vacinas, apesar de estarem um pouco esquecidas, devem ser lembradas e não no período só sazonal. Se você não está com seu cartão atualizado, você pode consultar o seu médico, ou reumatologista, ou dermatologista, ou o seu clínico, aquele que você tem de referência, e consultar se você tem indicação ou não de fazer essas determinadas vacinas. É muito interessante vocês consultarem um profissional que olhe você antes, que ele pode dar algumas orientações no momento ideal, não vacinar determinadas vacinas, tá? Eu estimulo a vacinação, mas eu não estimulo a vacinação descoordenada. É aquela vacinação que alguém te indicou e você deve executá-la. Deve ser educado conforme a orientação. Os postos de saúde ajudam muito e o Centro de Referência de Imunizações, o Centro de Referência de Imunizações do Estado, que chama o CRII, ele tem médicos especialistas só para receber vocês e avaliar seu cartão de vacina aqueles pacientes especiais, que são os pacientes imunossuprimidos, que são os pacientes geralmente que têm doenças autoimunes. Lá no CRIE, você vai lá, é do SUS, né? Você não tem um custo extra, isso está dentro, né, da assistência do Sistema Único de Saúde. É uma excelente assistência em que eles conseguem avaliar o cartão de vacina, avaliar quais que você deve, quais que você não deve tomar. Então pensem bem, número 1, primeira etapa, consciência que eu preciso. Número 2, procurar o médico que é sua referência para indicar. Número 3,
ir atrás para executar. Ou seja, no CRI, dependendo das vacinas que tem lá, o posto de saúde vai ter algumas também, e algumas, né, como a herpes zoster, o HPV para algumas mulheres, tem que ser paga, e se você tiver condição, você pode fazer também. Então, diante disso tudo que eu contei para vocês das vacinas, vocês podem pensar muito bem aquelas que faltam, que não faltam no cartão de vocês e ir à procura da atualização do cartão vacinal. Um grande abraço e até a próxima!